paz a todos. Que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje eu quero compartilhar nas cartas para Deus algo que Deus colocou no meu coração com o título de Transforme-se de dentro para fora. A palavra do Senhor que colocou no meu coração para falar sobre esse assunto está em 2 Reis, o capítulo é o 5, os versículos 9 e 10. 2 Reis, capítulo 5, versículos 9 e 10, a palavra do Senhor que diz assim: Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Só até aqui. Bom, amados, essa história de Naamã, não sei se todos conhecem, mas Naamã era um general do exército da Síria, tinha vencido muitas batalhas, que era muito respeitado naquela região, mas ele sofria de uma enfermidade grave e incurável para a época. Ele tinha lepra e ele escondia aquilo de todos, ele sofria com aquilo. Ele era um general forte, inteligente, que cuidava da sua guarda, com poucos, mas ele tinha uma enfermidade grande. E ele não buscava Deus, que ele era sírio, buscava outras coisas, mas na casa dele tinha uma serva do Senhor, como se fosse uma escrava, uma pessoa do povo judeu, uma mulher, uma jovem, que trabalhava na casa de Naamã. E aquela jovem podia ter tudo para ser uma pessoa revoltada, para ser uma pessoa que rejeitava a Deus, mas essa pessoa não foi. Ela não foi assim. Ela ficou sabendo que Naamã passava por aquela situação e ela conversou com Naamã e disse: se você conhecesse o meu Deus, se você soubesse do que ele é capaz, você iria até o profeta Eliseu, e lá ele o curaria. Olha só, ela era escrava, ela servia a Naamã e sua família, mas ela tinha sido uma pessoa transformada de dentro para fora. Essa serva nem aparece o nome dela na Bíblia, só aparece que ela era uma serva de Naamã, que era do povo judeu, que tinha sido escravizada, e mesmo assim ela podia desejar para aquela pessoa: não, que você que morra, que está me escravizando, está me fazendo sofrer, está me deixando longe da minha família, da minha parentela. Mas essa serva fez o que Jesus pediu e pede até hoje para que nós façamos, que nós amamos até os nossos inimigos. Nós amamos ao próximo como Jesus nos amou. Jesus amou e declarou na cruz, pediu a Deus: Senhor, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Tinha pessoas que teoricamente eram inimigas de Jesus, mas Jesus não era inimiga delas. Jesus não era inimigo deles. Jesus não era inimigo deles, ao contrário, eles é que eram inimigos de Jesus, e mesmo assim Jesus orou por eles nos seus últimos suspiros na cruz. Isso é uma transformação de dentro para fora, quando a gente deixa Deus tocar nas nossas vidas e diante de qualquer situação,
nós estamos conectados com Jesus, com Deus. E aqui falando ainda de Naamã, ele ouviu o que aquela serva falou e foi imediatamente para a casa do profeta Eliseu. E quando chegou lá, a palavra diz que Eliseu nem o recebeu, mas que mandou um mensageiro para dizer-lhe que ele fosse até o Rio Jordão e lá se banhasse por 7 vezes. E Naamã ficou indignado. Como ele nem me atendeu, ele nem veio aqui e liberou uma palavra profética para eu ser curado na hora, ele me manda nesse rio. Tem tantos rios bonitos, limpos. O Rio Jordão não era um rio tão belo quanto outros rios da região. Era um rio de águas escuras. E Naamã ficou indignado. Naamã reclamou. Naamã não deixou Deus transformar a vida dele naquele momento, até que as pessoas que estavam com ele, os seus filhos, disseram: Naamã, se o profeta te liberasse algo grande, você não faria? Se ele te ordenasse algo grande, você não faria? Por que você não faz algo menor que ele está te pedindo, que ele está te orientando? Então, Naamã, mesmo indignado, ele decidiu fazer o que o profeta pediu. Notem aqui que Naamã não acreditava em Deus, Naamã não tinha fé, mas ele queria ser curado. E quantas vezes nós passamos por situações assim, situações que nós não buscamos a Deus, que nós não acreditamos, mas que nós queremos ver nós mesmos curados de alguma coisa, nós mesmos libertos de uma enfermidade, de um problema financeiro, de um problema com a família, com o cônjuge, com o pai, com a mãe. Quantas vezes nós queremos nos ver libertos, mas nós não permitimos que Deus transforme as nossas vidas de dentro para fora. A primeira etapa está dentro de nós. A primeira parte está em nossos corações. A gente permitir que a gente seja transformado, mesmo que a direção de Deus para nós seja ali um absurdo. Um absurdo ficar buscando a palavra de Deus aí, isso é autoajuda. A palavra de Deus não é autoajuda. Porque não somos nós que fazemos. Autoajuda é quando você entende que você mesmo pode fazer por você, e isso não é assim que funciona. Mas quando nós permitimos que sejamos transformados de dentro para fora, quando nós abrimos mãos de tudo que a gente tem de convicção, de tudo que não vem de Deus, de quando a gente para de confiar no que a gente vê como realidade, no que a gente acha que é realidade, e a gente deixa o nosso coração ser transformado, Deus nos surpreende. Essa palavra mostra que Naamã, ele não acreditava em Deus, ele não buscava, e ele não acreditava que se ele fizesse o que o profeta declarou, ordenou na vida dele, se ele descesse 7 vezes naquele rio de águas escuras, ele não acreditava que ele seria curado. Mas ele foi. Ele permitiu ser transformado de dentro para fora, e ele desceu a primeira vez e nada, e desceu a segunda e nada. Talvez ele já tivesse ficado irritado ali e falou: tô fazendo papel de besta aqui, tô fazendo papel de tonto, não vai acontecer nada, eu vou passar por um ridículo aqui na frente das pessoas que estão comigo. Será que você nunca passou por algo assim? Eu já passei. Eu já passei por situações que não, Deus não existe, Deus não vai fazer, Deus não vai cumprir, Deus tem coisas mais importantes para fazer do que olhar o meu problema, do que tentar me ajudar. Eu fiz coisas terríveis e Deus não vai olhar para mim. Quantos de nós já pensamos assim? Mas olha aqui. Aqui não está a história completa, mas pega a tua Bíblia. Se você não tem a Bíblia, olha na Bíblia Online. Tem a Bíblia Online aí, tem Bíblia Online na internet. Puxa nesse trecho aqui de 2 Reis, lê o capítulo inteiro.
Deixa Deus te surpreender. E você verá que Naamã desceu 7 vezes no Rio Jordão. Ele mergulhou 7 vezes. E na 7ª vez, quando ele subiu e olhou para a pele dele era como a pele de um bebê. Estava totalmente renovada, restaurada, e ele foi curado. Ele não acreditava, mas ele deixou Deus surpreender a vida dele. Será que você tem coragem hoje de deixar Deus te surpreender? Ah, mas eu não sei como. Eu vou descer 7 vezes numa água suja também, numa água escura. Não, porque para cada um é de uma forma. Para cada um, Deus vai surpreender de uma forma diferente. Você é uma pessoa diferente, não existe ninguém igual a você. Eu sou uma pessoa diferente, não tem ninguém igual a mim. Deus me trata de uma forma e vai tratar você de outra. Mas Ele vai, se você deixar, Ele vai. Se a gente olhar aqui, como são situações diferentes, mas como Deus tratou nas duas situações, lá na passagem de Jesus Cristo por essa terra, houve um momento que ele foi parado por alguém da guarda romana, por um centurião. Essa história está lá na palavra de Deus como o centurião de Cafarnaum. Centurião de Cafarnaum. E esse centurião parou Jesus e disse a Jesus: Senhor, meu servo está enfermo e eu sei que tu és um homem de fé e que tu és um homem que cura, que toca na vida das pessoas, e eu sei que tu pode fazer aqui, tocando na vida das pessoas, mas eu creio que você pode fazer também de longe, que uma ordem sua pode curar alguém. E Jesus se ofereceu para ir na casa desse centurião, e ele disse que, Senhor, eu não sou digno que vás à minha casa, mas eu creio que se tu deres uma ordem, assim como eu dou ordem aos meus soldados, assim como eu dou ordem à minha tropa e digo que vai, eles vão, e eu digo que venham, eles vêm, tu podes também dar uma ordem para que meu servo seja curado lá onde ele está. E Jesus se surpreendeu com aquele comentário de um centurião que não era um judeu, que não estava caminhando com Jesus, mas que ele entendeu o que Jesus veio fazer nessa terra. Ele entendeu, e Jesus, o contente com aquilo que aquele homem disse, e ele declarou que aquele homem seria curado, e quando o centurião chegasse na casa dele, aquele servo já estaria curado, e assim foi. E assim aconteceu. Então vejam como situações diferentes, uma pessoa que não tinha fé, mas que buscou um profeta abençoado por Deus, e que esse profeta liberou uma palavra, e mesmo ele contestando aquela palavra, ele foi. Se você está passando por alguma situação difícil e está contestando, apenas deixe você ser transformado de dentro para fora, ainda que você não acredite, ainda que você não esteja preparado, ainda que você não se sinta confortável, que você ache que aquilo não vai surtir efeito, faça. Que não é a sua consciência, não é a sua razão que vai fazer com que as coisas mudem na sua vida, não são as suas convicções. Mas sim você entender que você não vai fazer isso sozinho, que você não vai chegar onde você quer sozinho. Não é pelo teu braço, não é com a tua força. Então, se você passa por alguma situação difícil e você entende que Deus não vai fazer por você, mas se posicione. Só se posicione. Só deixe Deus te transformar de dentro para fora.
De dentro é você que tem que permitir. E fora é Ele que vai fazer. Ah, mas eu não creio, eu não acredito, eu não consigo, eu estou desanimado, estou angustiado, estou preocupado, estou ansioso, estou depressivo, estou enfermo. Deus não vai fazer. Deixa Ele te surpreender. Olha aqui ao longo da Bíblia tem 2 situações distintas aqui, mas tem várias outras. Você acha que Deus não faz mais? Tenho certeza que você já conheceu alguém na sua vida que recebeu um milagre. O milagre de Deus não é para pessoas especiais. O milagre de Deus não é só para aquele que está buscando há anos, para aquele que cresceu dentro da igreja, para aquele que cresceu em fé. E mesmo aquele que cresceu dentro da igreja, aquele que cresceu em fé, ele pode não ser tocado. Ele cresceu em fé, mas ele não pratica. Ele cresceu em fé, mas ele duvida. Ele cresceu em fé, mas ele muitas vezes está distante. Deixe Deus te surpreender. Faça como Naamã se você não está crendo. Faça como Naamã se você não sente. Só faça. Apenas faça. E você que sente, que está passando por dificuldades, está passando por situações difíceis, você que crê em Deus, você que sente, faça como o centurião de Cafarnaum. Que Deus é Deus de perto e Deus de longe. Deus é Deus de perto e Deus de longe. Deus pode fazer por você, por um parente que está em outro estado, por um parente que está em outro país, por um parente que está enfermo no hospital e você não pode ir lá visitá-lo. Deus pode. Desde que você se posicione. Se posicione. Desça ao Rio Jordão 7 vezes. Deixe Deus te mostrar qual vai ser o seu Rio Jordão e quantas vezes você vai ter que se banhar nele. Para cada um vai ser uma situação diferente. Em qual Rio Jordão Deus vai te direcionar para você se banhar? Não sou eu que vou responder, nem você. Mas Deus vai te mostrar. Deixe Deus te surpreender. Que Deus abençoe o seu dia, a sua casa e toda a sua família em nome de Jesus.